Na hora quando acontece, quando se descobre, já corre, pastor, aconteceu isso. Aí eu mesmo é quem vou conversar, e aí confessa, não, pastor, a gente está dessa forma e dessa e tal, então é disciplina. Geralmente aconteceu já aqui, pastor, só para você ter uma ideia, 7 casos desses, mas graças a Deus foram disciplinados, mas eu realizei o casamento deles. Agora não realizo mais por causa desse problema todo aí, vai ter que ser lá no cartório esse casamento, mas eu realizei o casamento dessas pessoas depois de disciplinadas. Elas, eu conversei, orientei, perguntei se amavam o suficiente para casar, porque se não amassem, eu não ia aprovar o casamento, porque ia casar e ser ia só aumentar o problema, porque o problema a princípio estava entre os dois. Se É. se casam e não há amor para permanecer, aí o problema vai ser 2 famílias, aí a coisa complica. Então eu sempre orientei nesse sentido. E graças a Deus até hoje os casais que eu casei com esse problema todos permanecem. Que bom. O que acontece com o membro, geralmente, pastor, quando está no processo de disciplina? Ele é acompanhado por alguém ou ele aguarda simplesmente um tempo para voltar à comunhão? Não, aqui na igreja eu digo o seguinte: olha, você está, a igreja disciplinou pelo voto, mas você permanece na igreja, você está disciplinado, você se tinha cargo, perdeu, se fazia alguma coisa na igreja, é afastado de todos, mas a igreja está aberta para recebê-lo e a gente vai conversando com essa pessoa, vai tratando ela. No caso, geralmente, como não são muitos casos, eu mesmo, como pastor, é quem vou conversar, eu vou orientar, eu vou instruir, eu tomo essa prerrogativa para mim, porque Ok, como não tem acontecido muitos casos, eu mesmo vou. certo. Legal. Qual é o nosso objetivo? O texto fala aqui de uma situação que é muito padrão nos nossos dias, onde uma espécie aqui de disciplina está sendo feita e que se assemelha muito com o padrão de disciplina que nós exercemos também. O meu objetivo hoje não é convencê-los disso, mas é trazer isso para reflexão, para que vocês possam, pelo menos, pensar sobre isso e, quem sabe, futuramente pesquisar, amadurecer mais sobre essa situação. Qual a forma que nós temos trabalhado disciplina, falando de forma geral, na ICEB? O Joel colocou uma mudança aí para aqueles que acompanham a questão de regimento interno, de orientação que vem da própria denominação de como tratar alguns casos. Antigamente, a situação era apresentada, a pessoa ia à frente, era dito o que ela tinha cometido, o pecado, e então a pessoa era afastada de tudo, não podia participar da Santa Ceia, não podia exercer nenhum cargo, e naquele momento começava o processo de disciplina. Geralmente, no mínimo, um período de 6 meses a pessoa ficava afastada, e dependendo do procedimento dela, ela poderia voltar à comunhão em um determinado momento. Atualmente, esse processo já não acontece dessa forma. Em alguns momentos, a diretoria simplesmente apresenta o nome da pessoa. Em algumas igrejas, ainda menciona-se também o pecado que foi feito. E, em alguns casos, ainda hoje, na ICEB, tem a questão, como o pastor Moraes colocou, a questão da votação, onde a igreja vota pela disciplina ou não da pessoa. Esse tipo de disciplina, o texto básico, como eu acho que foi o Rodrigo que mencionou, é o texto lá de Mateus capítulo 18, a gente vai ver daqui a pouquinho esse texto. Mas quando a gente fala sobre disciplina, então, o aspecto que é mais comum, que é mais recorrente, que é mais aplicável, é o que é chamado e o que é conhecido de disciplina formal, ou também disciplina corretiva. Esse é o aspecto da disciplina que é mais conhecido, que é mais ensinado e mais praticado. Porém, há um outro aspecto da disciplina que é bastante negligenciado nesse processo todo e que, em alguns casos, por não haver o ensino acerca dessa parte
e por não haver uma prática, há uma falta também da prática da disciplina corretiva. Então, nós temos dois tipos de disciplina. Uma é a formal, a corretiva, que nós acabamos de mencionar. A outra é chamada de disciplina informal, e também conhecida como formativa. Então, a disciplina informal e a disciplina formativa, que é a mesma coisa, infelizmente, isso é pouco falado, pouco ensinado e pouco praticado nos nossos dias também. E aí a gente acaba utilizando alguns textos, como, por exemplo, Mateus 18, e aplica Mateus 18 somente na questão da disciplina corretiva, o que, na verdade, é uma grande inconsistência, onde o texto não dá base para esse tipo de disciplina formal, que é o que nós adotamos hoje. Mas antes de chegar a Mateus 18, que a gente vai ler de forma rápida, deixa eu apresentar para vocês aqui esse conceito, ou a base desse conceito que eu estou falando. A palavra disciplina, ou conceito de disciplina, vem do Antigo Testamento. Tem um termo, esse termo que você tem aqui, mussar, em hebraico, é o termo comum que é utilizado para falar sobre disciplina no Antigo Testamento. E o sentido básico dessa palavra do Antigo Testamento significa disciplina, castigo, treinamento, exortação e advertência. Então, por exemplo, Provérbios 4, verso 13 vai falar sobre isso. Retenha a instrução e não a deixe, guarde-a, porque ela é a sua vida. Então, aqui, disciplina foi traduzido de forma direta como instrução. Esse é um conceito da disciplina informal, da disciplina formativa. Ou seja, a palavra disciplina e a palavra educação, a palavra instrução têm a mesma raiz. Só que, em alguns momentos, a tradução para o português vem com a palavra disciplina e, em outros momentos, vem com a palavra instrução. Então, perceba aqui, nesse caso, no verso 13, que, ao traduzir, o autor colocou aqui o termo instrução. Mas a mesma palavra é traduzida no capítulo 13, versículo 24, pelo termo disciplina. É o mesmo sentido. Então, o que retém a vara odeia o seu filho. Quem o ama, este o disciplina, desde cedo. Então, nós temos aqui uma disciplina, nesse segundo caso, uma disciplina física, que é feita por meio da vara, mas que é uma disciplina que está dentro do âmbito educacional ou pedagógico. Ou seja, é uma disciplina que tem como finalidade tanto a instrução, a exortação, a advertência e o treinamento. Nós temos uma outra palavra que aparece também no Antigo Testamento, que tem esse mesmo sentido. A vara e a disciplina, aqui relacionando agora a vara com a disciplina, ou seja, algo que acontece nesse processo de correção do uso da força, da questão física, dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Essa palavra aqui, ela tem também um sentido bem parecido da primeira palavra. Significa punição, correção, castigo, ou seja, imposição de uma penalidade justa, muitas vezes com dor física ou emocional. Essa palavra, principalmente a primeira palavra aqui, ela é traduzida no Novo Testamento, no grego, por uma palavra que é usada para falar sobre disciplina e que é usada nesse contexto de disciplina eclesiástica. Então, nós temos a palavra paideia, tanto em Efésios quanto em Hebreus, em outros lugares do Novo Testamento, que traz o seguinte sentido. Versículo 6, verso 4 diz assim, capítulo 6, verso 4. E vocês, pais, não provoquem seus filhos à ira,
mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Perceba aqui que a palavra disciplina tem o mesmo sentido da palavra lá mussá do Antigo Testamento. Instrução, treinamento, punição, isso visando um melhor comportamento. A mesma palavra vai aparecer em Hebreus capítulo 12. Claro que toda disciplina parece dolorosa ao invés de agradável no momento, mas mais tarde ela produz o fruto pacífico da justiça para aqueles que foram treinados por ela. Qual é o ponto que eu quero destacar aqui? É que a palavra disciplina em si, o conceito de disciplina, ele está diretamente relacionado com o conceito educação, com o conceito instrução, com o conceito ensino. Isso tudo está relacionado também com o conceito repreensão, com o conceito advertir. Quando nós pensamos em disciplina e aplicamos isso na vida da igreja, quando nós observamos a prática da igreja atual em vários lugares, nós percebemos claramente essa dicotomia, onde disciplina está mais relacionado a algo formal do que informal. O ponto que eu estou destacando aqui é mais o ponto informal. Por exemplo, em que momento ou em que ambiente esse tipo de disciplina aqui no Antigo Testamento está acontecendo? O versículo 13, capítulo 24. Em que ambiente, em que momento esse tipo de disciplina está acontecendo? Quem gostaria de responder? Capítulo 13, verso 24. Entendeu ou não? Contexto de família, de filhos, criação. Família. Exato. Então, aqui no lar, o ambiente familiar, isso está acontecendo. Vamos para o Novo Testamento. Em que contexto o Efésios capítulo 6, verso 4 está acontecendo? Também, pastor, semelhante ao do antigo. Semelhante ao do antigo. Hebreus capítulo 12. Aí tá mais no contexto congregacional, né? Esse 12, né? Mais no contexto congregacional. Quem mais? Esse aí, professor, já é o contexto mesmo congregacional da disciplina já incisiva. Certo. Aqui no capítulo 12 tem alguma menção acerca dessa estrutura de governo? A questão da disciplina parecer ser dolorosa ao invés de agradável no momento. Isso quer dizer que a questão em si ela foi como uma espécie de ruptura. A pessoa foi disciplinada e naquele momento ela está sentindo dor pelo que aconteceu, lógico, mas por causa do pecado, mas aquela disciplina vai produzir um fruto pacífico na vida dela, vai entender que o objetivo ali não era tirá-la do convívio no sentido de expulsar, mas de tratá-la, para que ela pudesse entender o que é o contexto da convivência com Cristo e se arrepender e então, no caso aí, ser até treinada, é uma forma de instrução para ela, de trazer conhecimento para que ela possa viver essa unidade plena, entender aquele contexto do que é a verdadeira igreja do Senhor Jesus. Ok, mas o ponto que eu queria pensar com vocês é o seguinte: o contexto de Hebreus aqui é um contexto onde essa disciplina está acontecendo por meio dessa reunião formal da igreja, ou essa disciplina está acontecendo por meio de Deus das mais diversas formas possíveis?
É por meio de Deus mesmo. Do versículo 4 em diante dá esse contexto. Não está acontecendo assim no contexto de igreja de congregação, mas é o próprio Perfeito. Deus aplicando a disciplina aos crentes ali. Então, qual é o ponto aqui? Mateus fica claro, Mateus capítulo 18, fica claro a presença da igreja em um determinado momento. Hebreus fala de disciplina e a gente vai ter em outros contextos, por exemplo, a questão de Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Ali é um contexto claro de igreja, mas não há a referência à liderança instituída da igreja. Ou seja, Deus está corrigindo, no caso de Gálatas, através de um irmão especificamente. Aqui em Hebreus não fica muito claro. Então, há uma possibilidade que essa disciplina esteja acontecendo por meio de Deus através de um irmão ou de outra situação qualquer. Mas qual é o ponto principal disso aqui? É que há um aspecto da disciplina que é um aspecto que precisa acontecer tanto no ambiente familiar quanto no ambiente congregacional, sem a presença ou sem o envolvimento de toda a igreja. E aí a gente vai ter várias passagens no Novo Testamento que vão nos orientar nesse sentido. Então, por exemplo, nesse sentido aqui se encaixaria perfeitamente aquelas orientações que nós temos no Novo Testamento, que nós classificamos como uns aos outros, onde nós temos ali, nessas orientações, orientações referentes a consolo, a exortação, de chamar a atenção, de repreender. Todo esse processo se encaixa dentro do que nós chamamos de disciplina informal, de disciplina formativa. Então, esse é um aspecto que nós não levamos em consideração, por exemplo, no texto de Mateus. Vamos para o texto de Mateus agora, que é o texto que é bastante utilizado e que acaba servindo de base para a forma como nós aplicamos a disciplina. Só que Mateus é usado, infelizmente, somente para basear ou para desenvolver a disciplina corretiva. Mas a disciplina corretiva em Mateus 18 começa a partir de que momento? E aí vocês já comentaram, o texto é bastante conhecido, eu vou aqui frisar de forma rápida alguns pontos somente. Versículo de número 15 apresenta a situação e já apresenta o primeiro passo nesse processo todo. Qual é o primeiro passo? Alguém, ou seja, o irmão que está envolvido na situação, precisa se direcionar ao outro irmão e repreendê-lo. Repreender aqui tem um sentido de quê? De denunciar, tem um sentido de refutar, tem um sentido de mostrar sua própria falha, implicando que há um convencimento dessa falha. Isso aqui é o quê? É disciplina. Só qual é o estágio ou qual a nomenclatura que nós podemos dar para essa disciplina no versículo 15? Disciplina informal, disciplina formativa. Vamos só pensar aqui na seguinte situação. Um irmão foi apanhado em pecado. E aí esse é o texto lá que Gálatas apresenta no capítulo 6. Ele foi surpreendido. Quem deve restaurar esse irmão? Quem deve restaurar esse irmão que foi apanhado em pecado? Quem o surpreendeu, quem o encontrou lá na prática do pecado. Deve ser o Perfeitamente. Nesse caso aqui de Mateus 18:15, quem deve repreender esse irmão? Segundo o versículo, é quem o encontrou na prática do pecado. Perfeitamente. Então, mesmo princípio, mesmo critério. Aquele que está envolvido com a situação, aquele que presenciou o pecado, aquele que teve o conhecimento de que esse irmão está na prática do pecado, e aí o termo lá de Gálatas vai traduzir melhor esse processo todo, que aqui em Mateus parece ser bem mais rápido, mas em Gálatas, Paulo vai usar o termo conduzir, que era um termo utilizado para colocar o osso de volta no lugar, um membro do corpo que foi deslocado.
ou seja, um processo que poderia levar tempo, que seria demorado, e que dependeria ou que exigiria tanto uma questão de sensibilidade quanto uma postura rígida realmente nesse processo todo. Então, nesse caso aqui fica muito claro. O irmão, ao estar diante de um outro irmão que pecou contra ele, o qual ele presenciou o pecado, ele é o responsável por repreendê-lo, usando outras palavras aqui para falar a mesma verdade. A quem está sendo atribuído aqui a competência, a responsabilidade de disciplinar esse irmão no versículo 15? A responsabilidade, no caso, é de quem foi ofendido. Parece que é um pecado contra alguém, como o próprio versículo diz. Se o irmão pecar contra você, ou seja, a parte ofendida é que tem que se direcionar à parte que ofendeu e repreendê-lo. Perfeito. Me responda agora uma coisa só para ver se ficou claro a ligação. Você colocou muito bem, Rodrigo. O contra aqui. O texto de Gálatas, capítulo 6, ele fala de um pecado que foi cometido contra a pessoa ou simplesmente de um pecado cometido? Eu não entendi, pastor, que tem um som muito alto aqui, eu não estou conseguindo ouvir direito. Você colocou no versículo 15 o fato de que o irmão ter pecado contra o outro. E aí a orientação é, bom, se ele pecou contra você, você deve repreendê-lo. Ok. A pergunta que eu coloquei foi no texto de Gálatas, no capítulo 6, do verso 1, quando ele fala acerca de um irmão que foi surpreendido em alguma falta. Ele está falando de um pecado cometido contra esse irmão que presenciou o fato ou simplesmente um pecado? Não, ele está, pelo menos ao que dá para entender aqui em Gálatas 6, né, 6:1, é qualquer pecado. Ele for descoberto, ele for surpreendido em algum pecado. Perfeito. Então, só trazendo o conceito de Gálatas para o conceito aqui de Mateus. Independentemente que o pecado tenha sido feito contra a pessoa ou não, se essa pessoa tem o conhecimento, ela é responsável por esse processo todo, de repreensão com o objetivo de convencer a pessoa do pecado, mesmo que isso leve tempo nesse processo de acompanhamento. Então, vamos pensar aqui que um pecado foi cometido, e aí esse pecado aqui, então, precisaria ser levado para a igreja? No caso do versículo 15. Sim ou não? Não. Não precisaria ser levado para a igreja. Não, a tratativa então, aqui não demonstra. E só corroborando aqui, Aldo, com Gálatas 6 também, a parte que ele fala que é em qualquer pecado, mas qualquer pecado realizado contra a igreja do Senhor é contra seus membros, pois ambos estamos ligados a Cristo. Então, qualquer pecado que alguém cometa é uma agressão, é contra mim, porque é contra o nosso Senhor. Ok, perfeito. Então, esse aqui é o primeiro ponto. Versículo 15 mostra um tipo de disciplina onde o caso é tratado, a diretoria da igreja precisa saber desse assunto ou não? Não precisa saber. Ou seja, a situação precisa ser mantida aqui em nível somente dos envolvidos, somente dos que têm conhecimento da situação. E, professor, mas sabe o que acontece? Infelizmente, pastor, não é isso que acontece. Às vezes, não é nem às vezes, infelizmente, uma pessoa vê que tem alguém que cometeu um pecado ou que até contra ela mesma, e essa pessoa, em vez de ajudar a pessoa que cometeu o pecado contra ela ir lá, ou que cometeu um outro pecado e tentar ajudar, começa a espalhar, entendeu? Aí diz para um, para outro, e fica. Infelizmente, a gente está vivendo um contexto tão negativo nesse sentido
que, em vez da pessoa tentar ajudar, fica espalhando, ainda causa um dano maior à igreja, infelizmente. É uma tristeza dizer, Perfeitamente, mas compreendo. isso tem acontecido muito. Verso de número 16, aqui um próximo estágio. Qual é o próximo estágio? Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. O próximo estágio aqui ainda poderíamos classificar de disciplina informal. Por quê? A liderança não precisa ter conhecimento, nem precisa estar envolvida no processo, não é um critério aqui obrigatório, é necessário simplesmente que tenha uma pessoa ou 2 pessoas maduras, e caso a situação, ou seja, caso essa pessoa, ao ser repreendida, ela consiga perceber o seu pecado e se arrependa, consequentemente, essa situação não precisaria ser levada para a igreja, para o conhecimento da igreja. Verso de número 17. Se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. Agora vem o terceiro passo desse processo todo. Terceiro passo é a pessoa continua na prática do pecado, insensível à repreensão. Agora há uma recomendação. Qual é a recomendação? O caso precisa ser levado para a igreja. Então, agora nós temos aqui uma disciplina formal, onde a liderança da igreja vai estar presente, onde a igreja toda vai se fazer presente, onde o caso vai ser colocado diante da igreja, com que objetivo? Nesse caso aqui, inicialmente, com o objetivo de convencer a pessoa a abandonar o pecado. Aí diz o texto bíblico, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como publicano. A segunda parte já mostra uma quarta etapa. Qual é a quarta etapa? Terceira etapa, o caso foi levado para a igreja, foi apresentado, ele foi exortado publicamente e ainda assim continua na prática do pecado. E aí, então, a igreja precisa se reunir novamente para fazer com que essa pessoa não seja mais considerada como membro da igreja, mas seja considerado como um descrente, como um gentio e publicano. Aí aqui nós temos, então, essa quarta etapa nesse processo todo. Perceba aqui como o texto é muito claro, nós poderíamos usar vários outros textos no Novo Testamento para confirmar esse processo de disciplina informal, de disciplina formativa, mas o texto em si ele é claro e nos mostra que nesse processo de disciplina é necessário com que esse equilíbrio aconteça na vida da igreja, onde a igreja consiga compreender que quem é responsável por disciplinar o outro, aquele que está em pecado, no primeiro momento, o responsável é quem? Aquele que presenciou o pecado, aquele que tem o conhecimento do pecado, aquele que sabe que a situação realmente não está de conformidade com a palavra do Senhor. E isso precisa ser mantido em sigilo, onde não obrigatoriamente nem a liderança precisa estar sabendo ou envolvido nesse processo todo. Isso precisa acontecer no primeiro momento, isso precisa acontecer em um segundo momento, havendo uma resposta positiva, o caso todo precisa ser encerrado. Qual a forma como nós temos usado esse texto de Mateus? Infelizmente, essa primeira etapa e a segunda etapa, quando são feitas, são atribuídas à diretoria da igreja, à liderança da igreja. Aqui a gente já tem a primeira inconsistência em relação ao texto bíblico, porque nós alimentamos uma cultura onde, de forma errônea, se acredita que esse é um processo que foi confiado unicamente à diretoria ou à liderança da igreja. E aí o cuidado de uns para com os outros é esquecido. Ou seja, o irmão não se sente responsável pelo outro, porque ele entende que essa parte do ensino, essa parte da correção, essa parte da instrução compete somente à liderança.
Então, essa é a primeira inconsistência da nossa prática em relação ao ensino bíblico. Uma outra inconsistência é o fato de que toda disciplina é, no mínimo, comunicada à igreja. E aí nós temos uma dificuldade também nas nossas igrejas, o pastor Moraes falou isso acerca da igreja dele, mas isso acontece ainda hoje na ICEB, onde a disciplina é levada para votação, ou seja, a igreja se reúne e a igreja vai dizer sim ou não para que a pessoa seja disciplinada ou não. Por que é inconsistente esse processo? Porque quando o texto fala aqui de expor o assunto à igreja, o texto não está dizendo aqui que a igreja precisa votar para que aquele assunto seja confirmado ou não. Não tem esse propósito aqui. Aí sim, no próximo momento, quando ele se recusar, aí a igreja vai precisar se reunir para avaliar e decidir. Mas decidir pelo quê? Pela disciplina? Não. Vai decidir pela expulsão, pela exclusão desse irmão do corpo de Cristo. Ou seja, a outra inconsistência nesse processo todo está no fato de que toda disciplina é tratada da mesma forma, ou seja, toda disciplina é levada para a igreja, independentemente que haja uma votação ou simplesmente uma informação à igreja acerca do que está acontecendo, mas há uma comunicação, independentemente que haja votação ou comunicação acerca do fato, todo caso de disciplina é levado à igreja. Então, essa é uma outra inconsistência, onde a disciplina do versículo 15 e 16 não é praticada. Ou seja, a disciplina informal não é praticada e, consequentemente, nós extrapolamos no princípio da disciplina formal. Um outro elemento que a gente precisa pensar muito nesse processo todo, na prática, como é que acontece? Nas nossas igrejas da ICEB. A pessoa disciplinada, qual é o remédio que é dado para que ela seja restaurada? O remédio que é dado para essa pessoa ser restaurada é o tempo. Geralmente, dependendo do pecado, a igreja estabelece uma disciplina por tempo determinado ou por tempo indeterminado. Mas, de forma prática, o que acontece com essa pessoa? Essa pessoa é deixada de lado por um determinado tempo e, no final desse determinado tempo, essa pessoa é, então, reintroduzida à comunhão. Ou seja, de forma prática, essa pessoa não foi ensinada, arguida, exortada, instruída ao longo desse processo, que é o que vai traduzir esse processo, é o texto de Gálatas, capítulo 6. Ou seja, um processo longo, sensível, um processo que requer uma determinada postura, tudo isso sendo feito com amor, sendo feito com mansidão, mas um processo que exige naturalmente um acompanhamento para que o resultado final seja, de fato, um resultado de restauração. Então, de forma prática, infelizmente, essa pessoa é deixada de lado, deixando assim para que no final do processo, se ela não voltar à prática do pecado, então ela é reintroduzida à comunhão. Então, essa é uma inconsistência nessa forma de como a palavra ou como a Bíblia trata essa questão da disciplina. O pastor Moraes colocou um ponto que é compreensível, e isso faz parte da nossa realidade da ICEB também. Por que há uma compreensão somente do que é disciplina formal? Por que nós entendemos somente o que é disciplina corretiva? Por que nós extrapolamos a própria prática do que a Bíblia ensina como disciplina corretiva? Porque, infelizmente, nós não criamos uma cultura por falta de instrução, por falta de reflexão e por falta de ensino no que a Bíblia ensina no que diz respeito a essa disciplina informal. Ou seja, porque
todas as vezes que nós ouvimos falar sobre disciplina, quando alguém está ensinando na igreja, ele sempre ensina ou sempre foca na disciplina corretiva, nessa disciplina formal, nós temos esse desequilíbrio, onde a igreja, de fato, não consegue ver uma outra opção a não ser essa opção que já está estabelecida. Então, talvez aí a grande questão para uma mudança de pensamento ou para levar a igreja a pensar de forma diferente sobre o assunto seja um trabalho de reflexão, de ensino sobre questão de membresia, questão do que significa fazer parte do corpo de Cristo, questão de uns aos outros, esse cuidado de uns para com os outros, até chegar, de fato, a tratar a questão da disciplina informal e, em um segundo momento, também tratar essa questão da disciplina formal. Então, o texto de João apresenta essa prática da igreja, onde a comunidade da época tinha essa mesma forma de resolver a situação, mas, infelizmente, a gente precisa repensar a maneira como nós temos ensinado e praticado a disciplina dentro do contexto da igreja local. Perguntas, dúvidas? Pastor Aldo, na verdade, eu não queria fazer uma pergunta, eu queria só lhe dizer o que aconteceu agora no final do ano para o início desse ano. Nós temos uma igreja no interior e aí vai pastores, porque lá está sem pastor. E aconteceu um caso assim, um casal lá começou a namorar e é um casal que já está com 50 anos e a mulher com mais do que isso. E aí, resultado, ele prometeu que ia casar e tudo, resultado, sexo. Entendeu? E depois de praticarem sexo, ele simplesmente arrumou uma viagem, foi trabalhar em outro estado. E aí, de lá, ligou que não queria mais nada com ela e tal. Aí, agora, isso no início do ano passado. No final do ano, ele volta. E aí, quando volta, ela estava apaixonada e tal. Voltaram novamente. Resultado, sexo. E aí, depois desse sexo que ocorreu de novo, ele mais uma vez disse que não queria nada, porque ele está com 50 e ela já está com 60 e alguma coisa, e parece que achou que não era correto, não era coerente conviver com ela, e terminou. Aí essa mulher começou a botar na rede social, entendeu? Colocando uma coisa aqui, outra ali. Toda a igreja ficou sabendo do caso. Então, resultado, eu tive que ir lá para conversar com ambos e tal, me explicaram tudo, me disseram tudo, só que todo mundo já estava sabendo, então não podia ficar só em eu conversar com eles e ficar por isso mesmo. Todo mundo estava sabendo, já exigindo alguma coisa. Resultado, a igreja precisou disciplinar os dois. Ok. Entendeu? Foi isso que a gente precisou fazer lá. Mas não foi fácil, não, porque já é um homem de 50 anos e ela 63. E ele foi disciplinado. Ele reconciliou-se agora, em abril, depois de... já ia fazer 5 meses, voltou e reconciliou e prometeu que não agir como mais agia, de ficar namorando com uma e outra, de uma igreja de outra, e agir com fidelidade. Está na igreja, voltou, está fiel. E a irmã, no mês de... final de março, também reconciliou, reconhecendo que errou e tal, e que não vai mais continuar na prática. Então foi assim, foi um caso assim bem complicado, viu? Bem complicado. Porque todo mundo ficou sabendo. Perfeito. Mais alguém para a gente poder concluir? Rapidinho, Aldo, né? Sim, Joel. O Moraes, na primeira fala dele, falou um negócio muito importante, né? Isso dentro das igrejas em geral, né? Trata-se exatamente da discrição. Então, hoje, infelizmente, né? Nós temos pessoas dentro da igreja que realmente não têm discrição. Qualquer assunto, eles tornam isso público, quando, na realidade, nós temos as autoridades dentro da igreja para tratar desses casos, né? Ou seja, são pessoas, como você falou, pessoas que precisam ser instruídas, ser ensinadas. Se nós temos autoridades dentro da igreja, vamos deixar os casos com as autoridades?
Mas, Joel, olha só a situação, Joel, como é complicado. Você procura a autoridade da igreja, mas qual é a forma de tratar do caso por parte da autoridade? Eu vou chegar lá. Expondo a própria igreja, entendeu? Agora, isso, ia chegar lá, né? É que, às vezes, Aldo, como a gente conhece, não é isso? A gente já andou, a gente já trabalhou bastante, né, nas igrejas, né? Você sabe que a gente fez uma turnê, praticamente, dentro das nossas regiões, né? Principalmente a região Nordeste. Mas veja bem, né? Quando você vai e começa a se situar dentro da igreja, você começa a perceber realmente que, às vezes, infelizmente, as próprias autoridades, né, isso, dentro da igreja, elas têm falhas. Elas cometem esses pecados, não é isso? É aquilo que Jesus Cristo falou para a mulher. Se ninguém te acusou, ou então teus acusadores, né? Sai todo mundo ali com de rabinho entre as pernas, como a gente diz, né? Porque a gente vê isso. Você vai para uma igreja, você que já tem essa sensibilidade, a gente já tem essa experiência, né? Mas a gente começa a perceber, não é isso? Na igreja, se tem ou não problemas. A gente já tem uma certa maturidade, né? E a gente começa a perceber que essa igreja tem problemas. Não conseguimos, algumas vezes, identificar quais são os problemas, mas você identifica que a igreja tem problemas, né? Porque um dos indicadores, que às vezes eu gosto de ver assim, Aldo, é a maturidade da igreja, a maturidade espiritual dentro da igreja, né? Você, principalmente você que, quando fica na liderança, numa EBD, ou você dá estudos bíblicos, então você começa a perceber, assim, a falta de maturidade também, né? Que são indicadores de uma igreja madura, de uma igreja espiritual, né? E você vai para cima da liderança, até, porque a liderança é que é exatamente a responsável, oficialmente, não é isso? Oficialmente, regimentalmente, por esse tipo de trabalho. Não é só o pastor. Não é só o pastor. Se colocar tudo em cima do pastor, o pastor vai se cansar, não é isso? E aí não vai dar. Então, ele precisa, como você falou, a liderança precisa estar preparada. Está preparado. Um assunto desse, bem aí, um caso desse. Se você não tem uma liderança preparada para tratar sobre esse assunto de adultério, vai ficar aí tudo para cima do pastor, moço. Né? Exato. E aí ele fica sobrecarregado, entendeu? Perfeito. Então, vamos concluir, já chegamos no nosso horário. Nosso objetivo era introduzir esse assunto. Eu sei que é bastante complexo, tem muita coisa para ser discutida acerca disso. O objetivo não era trazer algo que ficasse realmente já claro na mente de vocês, mas simplesmente instigá-los a pensar um pouco mais, a refletir um pouco mais sobre tudo isso, para que então vocês possam depois pesquisar e amadurecer o pensamento acerca desse ponto. Que Deus abençoe e até a próxima semana. Até, professor. Deus Bom final de quiser. semana.